Estou aqui de novo, né? E agora nós vamos começar a revisão de alguns tipos específicos de séries que têm a característica de haver a possibilidade de encontrar a soma exata dessas séries quando elas forem convergentes, que são as séries geométricas e telescópicas. Lembrando aqui que a gente só está fazendo uma revisão, né? A ideia é ser o mais rápido, o mais breve possível, portanto, eu não vou demonstrar as fórmulas, as expressões que a gente obteve, por exemplo, essa fórmula aqui da soma aqui embaixo. Tudo isso a gente já fez em sala de aula, tá? Então, qualquer dúvida, consultem os materiais de vocês e apareçam no horário que a gente marcar depois para tirar as dúvidas, tudo bem? Então, primeiro, vamos ver a série geométrica. Qual que é a definição, né? Como que a gente caracteriza uma série geométrica? Uma série geométrica é uma série do tipo dada por esta expressão geral. Então, é um A vezes um R elevado a K, e o K é o que varia, né? 0 a infinito. Esse A é uma constante real, certo? E esse R também, tá? Os dois números são constantes reais. O A vai ser o primeiro termo da série, que é bem óbvio, né? Se eu colocar igual a 0, vai ficar R elevado a 0, que dá 1. Então, vai sobrar o A, o próprio A, certo? E o R é chamado de razão da série. A expansão dessa série ficaria algo assim, não é? Então, A R quadrado, AR ao cubo. Então, o R vai crescendo em potências de base R, né? Dessa razão, certo? Observe, né, gente, que esse somatório, as parcelas desse somatório equivalem a uma progressão geométrica, por isso a gente está associando, né, esse nome de série geométrica. Bom, a série geométrica sempre vai convergir, nesse caso aqui, ó, se o módulo da razão for menor que 1. Ou é equivalente escrever algo assim também, se a razão tiver entre menos 1 e 1. Perdão, ficou torto aqui. Essas duas desigualdades são equivalentes, né? Então, se o módulo da razão for menor que 1, a série converge. Se não, a série diverge, certo? Quando ela for convergente, quando isso daqui acontecer, né? A soma dela será dada por meio dessa expressão, ó. A soma vai ser A sobre 1 menos R, sendo que esse A é o primeiro termo e o R é a razão, certo? Então, como eu disse, a gente já demonstrou essa expressão aí nas aulas, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem alguns exemplos de série geométrica. Essa série geométrica aqui, ó, vamos expandir só que fica mais fácil, né, da gente observar o primeiro termo, a razão. Agora aqui está começando no K igual a 1. Então, observa que ela não está naquele termo geral que eu coloquei lá em cima, né? A vezes R elevado a K. Mas é fácil observar que é uma série geométrica toda vez que o K aparecer no expoente, assim, né? Então, coloca K igual a 1. Vai ficar 1 menos 1, 0. Menos 3 quartos elevado a 0. Primeiro termo é 1, certo? Coloca K igual a 2. Vai ficar assim, ó. Menos 3 quartos, certo? Coloca K igual a 3. 3 menos 1 vai ficar ao quadrado. Aí a base negativa elevada ao quadrado vai ficar positiva. O terceiro termo, ó, fica 9, 16 avos. Coloca K igual a 4, né? 4 menos 1 vai ficar ao cubo. Negativo elevado ao cubo vai ficar negativo. Então vai ficar 27, 64 avos. Assim por diante. Essa série geométrica, além de ser geométrica, ela também é alternada. Então, nós vamos lembrar essa característica, né? Série alternada é uma série que alterna o sinal de positivo e negativo entre os termos aí, certo? Qual que é a razão dessa série, né? Como que a gente faz para obter a razão? A razão está aqui indicada, bem fácil observar, né? Ó, observe que agora aqui a gente tem o primeiro termo A, né? O A igual a 1, e a razão é menos 3 quartos. É o valor que multiplica de uma parcela para outra, certo? Ou seja, então como eu achei aqui o primeiro termo é a razão, a soma vai ficar, lembra da expressão, ó, é A sobre 1, tá ficando torto, 1 menos R, certo? A sobre 1 menos R, deixa eu continuar de cá. Esse 1 inteiro não pode ser escrito como 4 quartos. E esse menos e menos não fica mais? Então, 4 quartos mais 3 quartos vai dar 7 quartos. Então, vai ficar 1 sobre 7 quartos. Ou seja, o inverso de 7 quartos, né? É 4 sétimos. Então, pronto. É uma série convergente, uma série geométrica convergente, de razão menos 3 quartos. Primeiro termo 1.
e soma igual a 4/7, certo? Então, essa soma aqui vale 4/7. Esse segundo exemplo aqui, essa série, é bem fácil também observar, ó, que a razão dela é 4. Se a razão é 4, o que a gente pode dizer? Não é convergente, né? Lembra que o módulo da razão precisa ser menor que 1 para a série convergir. Vamos só expandir e observar então um pouco essa série, ó. Coloca k igual a 1. Vai ficar 4 elevado a 0, dá 1. Segunda parcela, k igual a 2. Vai ficar 4 elevado a primeira. Terceira parcela, k igual a 3. Vai ficar 4 ao quadrado. E assim por diante. Percebam que os termos crescem cada vez mais rápido, né? Vamos expandir mais um pouquinho, ó. O próximo termo vai ser 64. É muito fácil observar aqui que os termos tendem a infinito. Então é impossível essa série convergir para alguma coisa, né? Essa série também, essa soma também tende a infinito. Então essa série aqui, ó, é uma série geométrica divergente, porque a razão é 4, né? A razão tem módulo maior do que 1, certo? E este último exemplo aqui de série geométrica, observe que agora não está tão simples de identificar a razão, né? Porque eu tenho algumas potências aqui elevado a k. Tenho 4 no numerador, 7 no denominador, mas está com expoentes diferentes. Então, assim, o que a gente pode fazer, né? Poderia tentar decompor isso daqui, escrever uma base só elevada a k para poder achar essa razão, ou podemos também expandir e observar por quanto que eu multiplico de uma parcela para outra. Vamos fazer desta forma, ó. Então, coloca k igual a 1 no primeiro termo. Vai ficar 4 elevado a 1. Vou até escrever na forma de potência sem resolver para ficar mais fácil, tá? Então, vai ficar 4 elevado ao cubo e 7 elevado a 0, que vai dar 1, né? Certo? Coloca k igual a 2. Vai ficar 4 elevado à quarta e 7 aqui embaixo, certo? Ó, 2 menos 1 vai ficar elevado à primeira. Coloca k igual a 3, vai ficar 4 elevado à quinta e 7 ao quadrado. Coloca k igual a 4, 4 à sexta, 7 ao cubo e assim por diante. Já é fácil observar que é uma série geométrica de primeiro termo, 4 ao cubo ou 64, né, se agora a gente for resolver, certo? E de razão, quanto que eu multiplico de uma parcela para outra? Observem que a razão é 4/7, né? Ó, daqui para cá, está multiplicando por 4/7. 4/7 é menor do que 1? Sim, né? Uma fração menor do que vale menos que 1. Então, ela é convergente. Ela é convergente e a sua soma vai ser dada como? Primeiro termo dividido por 1 menos a razão. É isso? Esse 1 inteiro é o mesmo que 7/7. 7/7 menos 4/7 vai dar 3/7, né? Certo? E fazendo a divisão de frações, ó, deixa eu resolver, 64, né? Vezes o inverso de 3/7 vezes 7/3. 64 vezes 7, enfim. Vamos fazer a conta aqui. Espera aí que eu não tinha feito. 64 vezes 7 dá 448. Então pronto, ó. Essa é a soma desta série geométrica. Então essa série geométrica converge e a sua soma é esse valor aqui, tá? Bom, agora vamos lembrar as séries telescópicas, né? Esse exemplo, inclusive, a gente já fez lá em cima, tá? Então, uma série telescópica é uma série do tipo... a gente já fez lá em cima, não, perdão, já fizemos no vídeo anterior, né? É uma série que normalmente vai ser dada por uma diferença entre dois termos seguidos, né? Dois termos consecutivos de uma mesma expressão geral, de uma mesma série, certo? Então, por exemplo, ó, k mais 3 e k mais 4 parece que no denominador e é uma diferença. Então, essa é bem fácil de observar que está nessa forma, né? E a gente já achou a soma dela no vídeo anterior, como eu disse. Agora, vamos ver um outro exemplo aqui, ó. Por exemplo, esta série aqui também é fácil de observar que é uma série geométrica, né? Perdão, uma série telescópica. Uma diferença, aqui é 2 elevado a k e aqui é 2 elevado a k mais 1. Então, são dois termos consecutivos aí de uma mesma expressão. Só que além de ser uma série telescópica, também poderia ser tratada como uma diferença de duas séries geométricas, tá? A gente poderia usar aquelas propriedades das séries também para calcular a soma dela. Mas enfim, vamos fazer como uma série telescópica primeiro. Como uma série telescópica, a gente vai ter que usar aquela definição, tá? Da série convergente. A série converge
se o limite das somas parciais for convergente, se ele tender a algum valor. E esse valor é a soma da série, tá? Então, eu preciso escrever as somas parciais. Como que fica o primeiro termo, né? A primeira parcela dessa soma? Se a gente coloca k igual a 1, vai ficar 1 meio menos... certo? 1 quarto, mas eu vou escrever na forma de potência para ficar mais fácil, tá? Segunda parcela. 1 sobre 2 quadrado menos 1 sobre 2 ao cubo. Terceira parcela. 1 sobre 2 ao cubo menos 1 sobre 2 à quarta. E assim por diante, até que na enésima parcela eu vou ter 1 sobre 2an menos 1 sobre 2an mais 1. Ó, aí a característica da série telescópica. Um termo é o oposto do outro. E nesse caso aqui a gente tem, parecido com aquele primeiro exemplo, né? O segundo termo de cada parcela é o oposto do primeiro termo da parcela seguinte. Então, eu vou ter isso daqui se anulando até aqui. Então, o que sobra? Sobra isso e isso, que é uma forma fechada para a enésima soma parcial dessa série. Então, sobra meio menos 1 sobre 2 elevado a n mais 1. E nessa forma fechada, a gente consegue calcular o limite. Então, eu vou fazer o limite da enésima soma parcial à medida que o n cresce, que o n tende a infinito, certo? Se o n cresce, essa fração tende a zero, vai ficar meio menos zero, meio. Pronto. Essa série é uma série telescópica convergente e a soma dela é igual a meio. Beleza? Agora, lembra que eu disse também que a gente poderia tratar como uma diferença de duas séries geométricas. A gente poderia separar isso daqui assim, ó. Separar em duas séries geométricas e achar a soma de cada uma por meio daquela expressãozinha que a gente acabou de ver, né, da série geométrica, tá? A razão é meio, aqui também a razão é meio. O que vai mudar vai ser o primeiro termo, né, de uma para outra, e depois fazer a diferença.